Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor da área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e hoje vamos continuar com o estudo da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E hoje nós vamos falar a respeito de um profeta que ele é citado num momento muito especial da vida de Jesus. Quando Jesus ele resolve fazer uma enquete com os seus discípulos, perguntando o que o povo dizia que ele é. Isso se encontra lá em Mateus 18, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Bom, pela minha ênfase já deu para poder entender que a gente vai falar sobre Jeremias. Mas o que o homem de dores, que foi também chamado Jesus, né? Homem de dores, tem a ver com o profeta do coração partido? Bom, também tem aquela questão do profeta chorão, né? Mas profeta do coração partido é mais bonito. Então, o que tem Jesus com Jeremias? Vamos ver? Então, pega o seu cafezinho que a gente já vai discutir isso agora. Bom, se você é oitentista e noventista como eu, você deve ter talvez na sua infância assistido um programa de televisão que era o Rá-Tim-Bum, que passava na TV Cultura. E aí tinha um quadro que era o Senta que lá vem a história. E na verdade, como a gente sempre inicia as nossas lições, a gente tem esse momento do Senta que lá vem a história, em que a gente vai recapitular um pouquinho da história, né, em que o contexto histórico que Jeremias está envolvido, justamente para a gente poder entender o que ele fala em sua profecia. Senta que lá vem a história. Bom, a gente vai ler então capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, do território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Vamos lembrar que 13º ano, Josias ainda não começou a sua reforma, que só vai começar no 18º ano. Esse rei que reinou durante 31 anos. Filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Ou seja, Jeremias ele vai pegar aí de Josias até o momento em que o reino de Judá é aniquilado pelo Império Babilônico, né? Bom, mas vamos lembrar um pouquinho sobre cada rei, porque é interessante que ele deixou de citar 2 reis, mas é importante que a gente fale sobre esses 2 reis, porque a gente vai entender bem o contexto histórico aqui. Bom, o primeiro rei é o rei Josias. Você já sabe sobre ele. Ele é aquele rei que fez uma reforma profunda religiosa em Israel. Ele recebe até a aprovação de Jeremias, ali no capítulo 22. Ele faz uma crítica. Eu vou adiantar um pouquinho. Ele está fazendo uma crítica a Salum, que é o rei, filho de Josias, que assumiu no lugar de Josias. Mas aí, enquanto ele está criticando Salum, né, que também é conhecido como Jeoacás, ele vai citar o exemplo do pai dele. E aí ele vai dizer assim no versículo 15: você acha, Jeoacás, que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo. Ia tudo muito bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem.
Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Então observa aqui que dentro da profecia de Jeremias, Josias recebe aí um grande elogio, né, um grande joinha por parte do profeta. Mas a gente vai lembrar que Josias, ele morreu de uma maneira bem estúpida. Ele saiu de encontro, né? Que de encontro é choque, né? Ao encontro é quando a coisa é harmoniosa, assim, né? Ah, foi ao encontro, ou seja, assim, né? Casou muito bem. De encontro não, de encontro é choque. E Josias, ele vai sair de encontro ao faraó Neco. Neco diz assim: Josias, não se mete, eu tô indo guerrear com o povo, tô andando aqui só para poder cortar caminho, não tô te atacando, me deixa quieto que eu vou tranquilo. Só que aconteceu que Josias o quê? Não, vou lá, e quis lutar contra Neco e acaba morrendo em combate, né? Ele se coloca roupas ali de uma pessoa normal, né, e acaba sendo alvo dos arqueiros do faraó Neco. Jeremias, inclusive, ali em 2 Crônicas, capítulo 35, se eu não me engano não é 25, um negócio assim, não, é 35, versículo 25. Ele vai compor, inclusive, um cântico de lamento pela morte do rei Josias, né? Depois que Josias morre, assume o seu filho. Seu filho, o nome dele é Jeoacás, também conhecido como Salum. Ele, por exemplo, ele não é citado aqui nesses versículos 1, 2 e 3. Você vê que ele não ele fala aqui de Josias e vai falar logo de Joaquim, pula Jeoacás. Jeoacás, ele não é citado, mas é interessante, assim, acontecem coisas interessantes no reinado dele. Ele só reina 3 meses. Por isso que, assim, ele é insignificante temporalmente falando, mas acontece uma coisa bem interessante, que esse faraó Neco, né, depois então que ele soube que Josias morre, ele vai até Judá, né, invade lá Jerusalém e depõe Jeoacás. E leva Jeoacás para uma cidade chamada Ribla. Essa cidade, Ribla, nesse momento é dominada pelo Egito, mas a gente vai ver futuramente que outro rei de Judá também vai ser levado para Ribla, mas aí Ribla já está sob domínio da Babilônia. Mas espera aí que por enquanto Ribla pertence ao Egito, a gente está falando de Jeoacás, filho e sucessor direto de Josias, que assumiu o lugar. Reinou só por 3 mesezinhos, mas o que aconteceu? Né? O Neco foi lá, chutou ele do trono e colocou no lugar de Jeoacás Jeoaquim. Gente, olha só, gente, coisa linda, né? Se você tiver um filho homem, uma opção de nome bacana, né, para você poder escolher, né? Primeiro Jeoacás, depois vai para Jeoaquim, né? Calma. Então aí o que acontece? Joaquim, ele então começa a reinar, e ele começa a reinar porque ele é nomeado pelo faraó Neco. Ou seja, nesse tempo o reino de Judá está totalmente submisso ao reino do Egito. Né? E aí então ele começa a pagar tributo, né? O faraó impõe altos impostos, altos tributos para Judá, e aí para poder pagar o tributo, Joaquim aumenta muito a carga tributária, aumenta muito os impostos da nação, né? E é algo muito interessante que Jeremias, no capítulo 26, ele vai contar para a gente que esse rei Joaquim, ele perseguiu os profetas do Senhor. Jeremias, quando a gente vai para lá, no capítulo 26, deixa eu catar aqui, versículo 23. Não, vamos ler a partir do versículo 22. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias. Urias era um nome de um profeta, tá? Não tem nada a ver com aquele outro Urias que a gente já viu, não. Do Egito, e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum, tá?
Você vê como é que esse Urias aqui, ele é um profeta, tá? No versículo 20 vai dizer: outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias. E o que aconteceu com esse Urias? Ele foi morto por esse rei Jeoaquim, ou seja, ele perseguiu os profetas do Senhor. Durante esse reinado dele, que foi um reinado de 11 anos, a Babilônia, olha ela aparecendo aí já no cenário do reino de Judá, invade Judá. E esse país ele se torna vassalo, então agora não mais do Egito, mas da Babilônia, durante 3 anos, até que o grande Jeoaquim resolveu se rebelar contra a Babilônia. Quando ele se rebela contra a Babilônia, o que dá? Dá ruim, né? Existe a segunda invasão babilônica, né? E aí a Babilônia entra, chuta Jeoaquim e assume o Joaquim, né, no lugar. Isso a gente está falando de Reis número 24, tá? Ele também não é citado aqui em Jeremias, mas ele está no tempo de Jeremias, porque na verdade Jeremias vai de Josias até o exílio. Então, Jeremias também foi, como é que chama? Contemporâneo desse rei, né? Esse rei também, esse Joaquim, ele só reinou também por 3 meses. Mas também aconteceu coisas muito importantes. Por quê? Nesse período, a corte é levada para o exílio na Babilônia. Então a gente tem aí a primeira deportação. Ou seja, Jeremias, talvez nesse momento, deu tchauzinho para Daniel e os seus 3 amigos, né? Que, encaixando ele na história, seria o primeiro momento possível que Daniel tenha ido para o exílio babilônico. Foi justamente durante o reinado do rei Joaquim, que só reinou durante 3 meses, e aí então ele é exilado, e aí da corte vão 10.000 pessoas. E somado, aí para você ver, assim, vamos parar para poder analisar, né? Quando a gente fala de aumento da carga tributária e tal, não sei o que, essa loucura, você imagina o que o povo estava pagando de impostos, de tributos, a cidade de Jerusalém para poder sustentar 10.000 pessoas na corte, né? Você tem ideia sim, porque você paga imposto para político ter 1 milhão de assessores e isso é praticamente a corte que nós temos hoje, né? Tanto na Prefeitura do Rio, como também nos deputados estaduais, deputados federais, senadores, aqueles ministros de togados e tudo mais, né? Isso não é novidade, meu querido. E uma corte extremamente corrupta, como a gente já viu em vários profetas falando, coisa também que Jeremias vai falar. A gente não vai dar muito foco sobre essa denúncia aí em Jeremias, não. Vamos falar de outras coisas nessa lição. Bom, então a gente tem essa primeira leva que acontece no período do reinado de Joaquim. Joaquim, então, acontece a primeira deportação essa que provavelmente foi a deportação em que Daniel e os 3 amigos são levados ao cativeiro babilônico. Bom, Joaquim, então, ele é chutado pela Babilônia e o rei Nabucodonosor, ele coloca no lugar de Joaquim Zedequias. Zedequias, na verdade, ele é tio de Joaquim, né? Ele não estava na linha sucessória. Mas aí então Nabucodonosor, que agora manda em tudo, resolveu colocar Zedequias, que também tinha o nome de Matatias, né? Se você não quiser colocar o nome do seu filho de Zedequias, você pode colocar de Matatias, que tá tudo certo, tá tudo lindo, lindo mesmo. Ele vai te amar, principalmente quando ele começar a estudar e ser zoado por todos os coleguinhas, né? Bom, o que acontece é o seguinte: Zedequias, ele também reina por um tempo considerável, também são 11 anos. É um tempo, assim, de total apostasia. O que significa apostasia? Pelo amor de Deus, apostasia é afastamento da lei do Senhor. Então, assim, espiritualmente falando, o tempo de Ezequias é o péssimo tempo. Segunda Crônicas 36 vai dizer que Zedequias não se humilhou perante o profeta Jeremias. E é fato. Jeremias, ele vai conversar algumas vezes aqui no livro do profeta Jeremias, ele vai conversar algumas vezes
com o rei Zedequias, pedindo para que Zedequias se entregasse ao rei, a Babilônia, para que ele pudesse sobreviver. Mas Zedequias, ele não escuta, ele é cabeça dura, ele não cede, né? Ele é o que está ali no comando do povo, mas ele não escuta o profeta da casa, e é cabeça dura, e o que acontece? Né? Você já sabe o que acontece, né? O povo é levado cativeiro, blá, 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 blá. Bom, acontece no 10º ano do governo de Zedequias, lembra que ele reinou só 11? No 10º ano acontece o cerco a Jerusalém pelo exército babilônico. E aí, meu amigo, acabou geral, eles ficaram ali para quase um ano de cerco, e depois de quase um ano de cerco, Jerusalém cai, ela é invadida, né? E lá no registro de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 25, é levado todo mundo para o exílio e só fica um povo pequenininho, são as pessoas mais pobres que são designadas para cuidar da vinha e do campo. E aí Zedequias, ele é total e completamente humilhado pelo rei Nabucodonosor. Lembra que eu falei para vocês sobre a cidade de Ribla? Então, Nabucodonosor leva Zedequias para a cidade de Ribla, que a essa altura não está mais sob o domínio do Egito, mas sob o domínio da Babilônia, tá bom? Ele tem os seus filhos mortos na frente dele, né? Os filhos dele são assassinados na frente dele, e depois disso Zedequias tem os seus olhos furados. Certamente também ele é assassinado nesse momento, né? Após isso, é colocado no lugar de Zedequias, nomeado governador, um camarada chamado Gedalias. Gedalias é colocado no lugar de Zedequias. Só que Gedalias, ele não tem nenhuma ligação de linhagem real. Ele fica durante um tempo ali coordenando o pessoal que ficou para trabalhar no campo e para trabalhar na vinha. Contudo, Ismael, que era alguém que ficou ali talvez perdido no momento da saída, né, para o exílio, esse Ismael, ele tinha linhagem real. E aí ele consegue alguns apoiadores, e esses apoiadores, eles matam Gedalias, né? E aí, bom, acabou com tudo, né? Aí você já não tem mais nenhum tipo de estrutura, de organização, de governo dentro do reino de Judá. Ismael não estabelece nenhum governo, nada, pelo contrário, com medo de morrer, ele foge para o Egito. E aí, então, acabou o reino de Judá total e completamente. A única coisa, assim, de bom nessa história é que 37 anos, você lembra lá do Joaquim, que só governou durante 3 meses e aí foi levado para o exílio? Então, 37 anos depois que ele foi levado para o exílio, ele é liberto lá da prisão, passa a viver na corte de Nabucodonosor e comer à sua mesa, e chega até a ganhar uma pensãozinha, né, do rei Nabucodonosor, né, como se fosse assim uma indenização, porque tinha essa coisa, né, de que na antiguidade, né, se você era o imperador, você era o conquistador, os reis dos países que você conquistava, nem sempre você matava eles, mas deixava eles na corte para servir meio como de um troféu, né, e aí Joaquim, ele não é morto, e garantindo assim, né, a linhagem de Davi, que é na verdade o ponto que nós vamos ter para até chegar à genealogia de Jesus, tá bom? Essa é o tempo, né, a linha temporal do ministério do profeta Jeremias. E agora, por que Jeremias é chamado de profeta do coração partido, né? Eu acho interessante essa expressão, profeta do coração partido. É partido logo aberto. E é aberto mesmo, porque ele expõe de uma maneira assim muito mais intensa do que qualquer outro profeta os seus sentimentos, as suas impressões a respeito daquilo que ele está falando. Você tem que imaginar que o momento que ele vive, gente, ele só vive ali uns poucos anos
de alegria com Josias e depois é só derrota, né? É só rei que está perdidinho e que só leva o povo de Israel, o povo de Judá cada vez mais para a lama. Ele sempre coloca no seu livro muito os seus sentimentos pessoais. Ele utiliza muito o eu. Eu estou assim, eu estou assado, né? Ele coloca muito como ele está se sentindo. E ele faz esse relato, por exemplo, que vamos ler um texto aqui, por exemplo, né? Capítulo 15, versículo 10. Ele diz o seguinte: ai de mim, minha mãe, por haver me dado a luz, pois eu sou um homem de luta em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Né? Você percebe aqui a solidão que Jeremias expressa nesse momento, né, do seu ministério, que ele se vê aqui lutando, ele muito pequeno, lutando contra todo um povo e sendo odiado por todo mundo e por simplesmente estar realizando a vontade de Deus. Isso é algo assim terrível, né? Quando nós somos impelidos a dar uma orientação, a dar uma direção e somos totalmente ignorados, né? Por diversos motivos, né? A gente realmente se sente solitário nessas condições. E mais para frente, no capítulo 20, ele tem uma queixa aqui muito interessante, eu acho que vale a pena a gente ler. Vamos ler. É a partir do verso 7. Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Olha que coisa bonita, gente. Olha que legal. Né? Ele está se sentindo incomodado pela sua missão, mas ele é amparado também pelo fato dele estar, como ele sabe que ele está fazendo a vontade do Senhor, ele também sente, né, que o Senhor está ali com ele, né? Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe será a completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu examinas o justo e vês o coração e a mente. Deixa-me ver a tua vingança sobre ele, pois a ti expus a minha causa. Né? Aqui ele pedindo, né, que o Senhor ele haja contra os inimigos dele. A gente vai ver uma coisinha aí depois mais para frente a respeito disso, né, numa comparação dele em relação a Jesus, tá bom? Deixa aí em suspenso, depois a gente pega. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, diz o versículo 13 do capítulo 20, que eu estou continuando a ler. Porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia que eu nasci. De novo ele começou com essa história. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou muito alegre quando ele disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno e nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Gente, olha que interessante, né? Essa dinâmica assim, do sentimento aflorado do profeta, né? O profeta que às vezes ele é mandado para dar uma notícia e uma direção vinda do Senhor, ele é ignorado por aqueles que deveriam acolher
aquela orientação, ele é perseguido por eles, mas ele sim, ao mesmo tempo que ele sente que o Senhor o sustenta, ele também se entristece, porque é claro, gente, o profeta sofre. Sabe por que o verdadeiro profeta sofre? Porque o verdadeiro profeta, ele está no meio do povo. Então ele sofre junto com o seu povo. Tudo que o povo está passando, ele passa também. Ele sofre porque ele vê aquilo ali acontecendo com o povo, ele está ali para poder anunciar ao povo qual é a direção. E quando o povo o ignora, quando a liderança o ignora, ele sofre porque ele sabe que, digamos assim, numa maneira bem popular, sabe que vai dar ruim, né? Mas ele é um profeta de coração partido, e como eu falei aqui na revista, coração partido, mais resignado. E aí eu coloquei um texto aqui, na verdade Paulo, né, quando ele escreve a sua segunda carta aos irmãos de Corinto, né, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que ele diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ele sabe de toda a potência da mensagem dele. Ele sabe o que vai acontecer com o povo. Mas ele sabe que aquela mensagem vem do Senhor. Ele crê que aquela mensagem vem do Senhor. Por isso ele fala e não se cala, né? Ele é preso, como nós lemos ali atrás, né, quando nós falamos do sacerdote Urias, que foi preso pelo rei Jeoaquim. Na verdade, ali eles estão julgando Jeremias, né? E aí eles estão lembrando ali de dois profetas. Um é Miqueias, em que... Calma aí, vamos pegar ali o texto novamente, só para eu não errar o nome das pessoas. Foi Jeremias, eu esqueci agora. Só um segundinho. É isso aí. Jeremias, o capítulo 26, que diz o seguinte... Miqueias de Moresete, versículo 18, Jeremias 27, 18, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte de coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do seu povo o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem profetizou em nome do Senhor, que foi o texto que nós lemos há pouco tempo. Foi Urias, filho de Semaías. Ele profetizou contra essa cidade, contra essa terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eltanã, filho de Aquibor, e ele e alguns homens o trouxeram de Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aquim, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Ou seja, Jeremias ele chegou a ser condenado à morte e foi salvo por esse Acã, filho de Safã, que na verdade protegeu ele, tirou ele de lá para que ele não fosse executado. Ele foi perseguido, como nós lemos ali, né, que ele fala que, olha, eu não peguei empréstimo, eu nunca emprestei a ninguém, mas eu sou odiado por todo mundo. Ou seja, Jeremias ele sofreu perseguição, ele foi rejeitado, né, como a gente sabe ali pelo profeta Ezequias, que o ignorou total e completamente, mas ele se manteve resignado, decidido na sua missão, que era anunciar aquilo que Deus tinha para o seu povo, né? E aí eu me pergunto, a gente tem que refletir a respeito disso com seriedade. Jeremias, ele falhou na sua missão? A resposta é sim. Se a gente for pensar que ninguém ouviu Jeremias, que Jeremias ele foi ignorado, que o povo foi exilado,
e que o país foi aniquilado pelo Império Babilônico. Mas não. Jeremias também, a gente pode dizer tranquilamente que ele não falhou. Por que ele não falhou? Porque ele foi fiel até o fim à mensagem que foi entregue a ele. Ele não cedeu à pressão. Isso faz lembrar um pouquinho a gente do Apocalipse, né? Porque um Apocalipse, eu não sei se eu vou tentar dar uma ideia aqui resumidamente, né? Mas se você for ver, nas cartas que são das 7 igrejas da Ásia, todas elas terminam assim: ao vencedor darei não sei o que, ao vencedor ganhará não sei o que, ao vencedor permitirei que sentado do meu lado no trono tal, não sei o que. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ao vencedor são aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Só que todos aqueles que se mantêm fiéis a Deus, eles são mortos. Mas eles são chamados de vencedores, apesar de eles terem morrido pela perseguição da besta. Não vou entrar em tanto detalhe aqui, né? Mas por que eles são vencedores? Eles não são vencedores porque eles ganharam e sobreviveram. Eles são vencedores porque eles pagaram até mesmo com o preço da sua vida, mas se mantiveram fiéis, né? Porque esse é o verdadeiro vencedor. É aquele que se mantém fiel a Deus. E isso vai estar colocado também na segunda carta. É o texto que a gente já leu aqui, mas vale a pena que a gente leia ele completo, que é o de 2 Coríntios, capítulo 4. Só que aí a gente agora vai ler um pouquinho mais. A gente vai ler do versículo 8 até o 18, que diz o seguinte: 2 Coríntios 4, 8 a 18. Olha só que interessante. Vê se não é assim bem a realidade de Jeremias e dos profetas, de uma maneira geral, né? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não distraídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ou seja, o profeta ele dá a sua vida para que as pessoas recebam a palavra de vida, né, que ele recebe para poder entregar. Porque, olha só, como assim palavra de vida, né? Jeremias disse que tudo ia acabar, que tudo ia ser destruído, que todo mundo ia ser deportado. Mas lembre-se que Jeremias falou para Zedequias se entregar a Nabucodonosor para então salvar a si e ao povo. Só que, no entanto, Zedequias ele ignora a palavra de Jeremias e então é morto ele e os seus filhos e ele depois, né? Versículo 13. Está escrito, que foi o texto que a gente já li. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Gente, esse texto é lindo demais, né? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, né? Essa é aquela resiliência que apresenta aquele que sabe que recebeu uma palavra vinda do Senhor.
Ele não se deixa abater pela perseguição, ele não se deixa abater pelo escárnio, ele não se deixa abater pela falta de respeito, mas ele continua de cabeça erguida porque ele sabe que não foi homem, não foi carne que colocou ele ali, mas que o Senhor o colocou ali onde ele tem que estar, no meio do povo, para anunciar aquilo que ele tem, aquilo que ele recebeu do Senhor. Beleza? E agora a gente vai fazer uma comparação muito interessante, que é de Jeremias com Jesus. Pega aí. Nós vamos falar das semelhanças que haviam entre Jeremias e Jesus, mas também das óbvias diferenças que há entre ambos, né? Eu já separei aqui no celular os versículos porque nós vamos ler vários textos, então, para poder ficar mais dinâmico, eu já separei aqui. Bom, primeira coisa que ambos lamentam pelo seu povo. Jeremias, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água, e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Já Jesus, quando ele está entrando em Jerusalém, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do 41, a gente tem o seguinte relato. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a sua paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Muito parecido, né? Esses dois episódios, porque Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, depois de Cristo, óbvio, pelo general Tito, do Império Romano. E Jeremias está falando da destruição de Jerusalém, só que no ano... esqueci o ano agora, perdão, desculpa. Vai estar na tela, que na edição eu vou colocar na tela. Ele está falando da destruição de Jerusalém, que vai acontecer pelo Império Babilônico. Ambos despertam tal oposição dos seus inimigos que eles são identificados como uma ovelha que é levada a uma matadouro. Jeremias 11:19, ele fala o seguinte: Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém se lembre dele. E você vai lembrar que o funcionário, né, o etíope, quando ele está lendo parte da escritura, ele lê qual parte da escritura? Justamente aquela que diz, ele era, mas aí no caso de Isaías, né, Isaías está falando isso, ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã, ele não disse nada, né? E aí Filipe vai dizer que esse cordeiro é Jesus, a partir de uma profecia de Isaías. E isso é muito interessante, porque num curto tempo, a profecia de Isaías vai apontar para Jeremias, que foi esse profeta de dores também, mas extrapola, né, para a pessoa e obra de Jesus, de uma maneira plena, completa. A profecia de Isaías se realiza em Jesus. Ambos ensinam no templo. E é interessante que nessa ocasião tem um momento lá em que Jeremias ele faz a seguinte exortação: será que vocês estão pensando que o meu templo é esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, que está falando. E aí, esse texto é meio que citado por Jesus com uma outra parte de um outro profeta, quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, né? Em que ele vai dizer o seguinte, ele lhes disse:
Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas... E aí, então, ele vai começar a relembrar meio que de Jeremias, né? Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. E, pedagogicamente, tanto Jeremias como Jesus se utilizaram de diversas parábolas. Já vou adiantando aqui que as parábolas não vai ser objeto do nosso estudo, né? Eu posso dizer assim, eu deixo as parábolas e algumas visões de Jeremias para o púlpito. Porque normalmente quando a gente vai falar sobre Jeremias no púlpito, o pessoal costuma falar do Vale dos Ossos Secos, do olheiro, da parábola do espinheiro, né? Que são textos que mesmo isolado você consegue ali rapidamente entender o significado e fazer a aplicação, né? Só que aqui a gente não está pregando, aqui a gente está tendo uma aula. Então a gente vai procurar, na verdade, entender mais de maneira mais aprofundada o contexto histórico de Jeremias e hoje, de uma maneira especial, a gente está olhando um pouquinho para o coração de Jeremias. Então nós não vamos pegar esses textos assim, que são os textos mais populares de Jeremias, para poder falar sobre eles aqui. A gente está querendo pegar umas outras nuances do profeta Jeremias, já que a gente tem um tempo curto, né? Então a gente vai tentar pegar coisas que normalmente a gente não escuta num sermão. Se fosse uma situação de uma pregação de sermão ou de realizar uma devocional, aí com certeza esses textos seriam os textos assim mais apropriados. Bom, mas então vimos as semelhanças que existem entre Jeremias e Jesus. Talvez assim, né, olhando para essas semelhanças, o povo tem dito lá, né, é João Batista, é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas agora quais são as diferenças? E essas diferenças são profundas. A primeira delas é que Jesus ele é fiel até a morte, e morte de cruz. Jeremias, ele muitas vezes ele pede, ele clama para que a sua vida seja salva. A gente não vê esse comportamento em Jesus. Jesus ele vai dizer, mas Jesus é Getsemane. Sim, Jesus é Getsemane. Ele vai dizer, né, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Diferente de Jeremias, que falou, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me. E bom, e no final, de certa forma, ele foi livrado mesmo, porque ele foi libertado pelo general de Nabucodonosor quando o povo estava indo a caminho da Babilônia, né? Quando o povo está a caminho da Babilônia, o comandante lá do Nabucodonosor, eu não me lembro o nome dele agora, eu vou colocar na tela aí na edição, ele vai assim, olha, o Senhor mandou te soltar e tirar os teus aguilhões. E aí, olha, você tá vendo, a terra está diante de você, você pode escolher onde é que você vai morar. E aí depois ele dá uma dica, né? Fica com Gedalias, né? Porque Gedalias é um camarada que Nabucodonosor escolheu para poder governar esse território. É uma dica meio furada, né? Porque depois Ismael a gente vai saber que vai matar Gedalias. Mas bom, foi essa orientação, acho que é Nebuzan, Ih, rapaz, não deu, eu esqueci o nome dele. Vai estar aqui na edição, eu vou colocar o nome dele aqui bem grandão para você saber qual é o nome do general do Nabucodonosor. Bom, a segunda é que Jesus ele morre pedindo perdão pelos seus inimigos, né? Sobre aqueles que crucificaram Jesus. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No entanto, nós já lemos aqui que Jeremias ele pede o quê? Vingança sobre aqueles que estavam o acusando, ou seja, ele falha miseravelmente, né? Eu chego até a mencionar isso quando eu escrevi a revista, o que Jesus vai dizer lá em Mateus 5, vou pegar aqui a citação, né? Mateus 5, versos 43, que ele diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês
venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem mais aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então a gente vê, né, que Jeremias ele vai falhar miseravelmente nessa face do caráter de Jesus, porque ele justamente pede que seus inimigos sejam aniquilados, né? E Jesus ele fala, não, você tem que amar os seus inimigos. Beleza? Olha, eu tive que parar a gravação porque o cachorro do vizinho, né, o cão do vizinho, resolveu latir de maneira desesperada, né? Eu tô retomando aqui a gravação. Se você escutar o cão, não dê ouvidos ao cão, dê ouvidos à palavra de Deus, né? Então, assim, vamos continuar aqui. A nossa lição encerra com... eu escolhi uma frase, né, de um cântico bem conhecido, que é dá-me um coração igual ao seu, né? É uma música bastante conhecida, que a gente costuma cantar em nossas celebrações. E, meus irmãos, vamos pensar, né? Porque a gente acabou de fazer aqui uma comparação entre Jeremias e Jesus, houve sim semelhanças, mas as diferenças são profundíssimas, né? No que se refere ao caráter de Jesus e à predisposição ou à intenção de Jeremias a respeito de determinadas situações. E aí fica claro para nós que a grande diferença entre um e o outro está no amor, na maneira como lidar com a criação, com a maneira como lidar com o próximo. E isso é algo que é profundo, que é um grande desafio para cada um de nós. Porque é um amor completamente sem fronteiras. Ele não vê gênero, não quer saber se é homem, se é mulher, ele não vê etnia, ele não vê condição social. Ele ama porque não tem a tarefa de amar, mas como o próprio João vai dizer, Deus é amor. É um amor em que não se conhece, como Paulo vai dizer, que não se conhece a altura, nem a largura, nem a profundidade desse amor. Por isso que eu termino essa lição, para que a gente realmente esteja pedindo a Deus que Ele nos dê um coração igual ao coração de Jesus, igual ao coração do próprio Deus. E aí talvez um bom caminho para isso será nós fazermos nossas as palavras do salmista, que no Salmo 51, a partir do versículo 10, diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, igreja, meu irmão, minha irmã, você que é a igreja do Senhor, corpo de Cristo, se você quer ser relevante na comunicação de uma palavra profética para esse tempo, você precisa pedir ao Senhor que dê a você um coração igual ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim você possa ensinar de uma maneira profunda, relevante, impactante a transgressores, a pecadores, para que eles se voltem ao Senhor. Amém? Então, meu caro, que Deus te abençoe e até a próxima. Um abração e até mais!